Abra a tua Bíblia no livro de Josué. Chegamos no capítulo 5 de Josué. E nós iremos dar prosseguimento à exposição do livro de Josué ao longo do mês de fevereiro também. E iríamos finalizar essa série de mensagens hoje, mas achamos por bem dar prosseguimento, porque temos muito a aprender como igreja aqui no livro de Josué. Chegamos hoje no capítulo 5. Vamos ler o texto bíblico, será projetado também, mas eu vou incentivar os irmãos a permanecerem com as Bíblias abertas ao longo da exposição para facilitar a tua compreensão. Eu vou ler o texto da palavra de Deus, Josué capítulo 5. Sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, de diante dos filhos de Israel, até que passamos, desmaiou-se-lhes o coração, e não houve mais alento neles, por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo disse o Senhor a Josué: faze facas de pederneiras e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pederneira e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Aralote. Foi esta a razão por que Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto pelo caminho. Porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas em nenhum deles que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, havia circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, os quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos seus pais, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs os seus filhos, a estes Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. Tendo sido circuncidada toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês à tarde, na campina de Jericó. Comeram do fruto da terra no dia seguinte à Páscoa, pães asmos e cereais, todos comeram nesse mesmo dia. No dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná e não o tiveram mais os filhos de Israel, mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou seus olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhes: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: não, sou o príncipe do exército do Senhor, e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe: que diz meu senhor ao teu servo? Respondeu-lhe o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Vamos falar com Deus. Te louvamos, Senhor, mais uma vez pela chance que tivemos de ler uma porção das Sagradas Escrituras nessa manhã. A simples leitura da Tua Palavra já é suficiente para abençoar a nossa vida, ó Deus, mas nós clamamos, permaneça falando conosco agora através da exposição. Pai querido, que todas as minhas limitações não sejam suficientes para impedir a Tua igreja de sair daqui hoje abençoada e edificada mais uma vez com a Tua voz.
Clamamos pela iluminação do Espírito, Pai. Que o Espírito Santo venha agir na minha vida e na vida dos meus irmãos. Sem a ação poderosa do Teu Espírito, eu falarei em vão e meus irmãos ouvirão em vão. Que não seja assim então, ó Deus. Mas que a Tua palavra venha clarear em nossa mente, libertando-nos definitivamente de nossa surdez, para que compreendamos a Tua vontade revelada nas Sagradas Escrituras. É o que nós clamamos em nome do Senhor Jesus. Amém. O tema da mensagem de hoje é preparando-se para a guerra, preparando-se para a batalha. Pois bem sabemos que se tem algo garantido ao longo desse ano, são guerras, são batalhas. Isso é garantido. Isso eu posso garantir para você. Você terá dificuldades, uns mais, outros menos, mas todos nós teremos dificuldades e alguns momentos intensas demais para as nossas forças ao longo de todo esse ano. Por isso é necessário nós nos prepararmos para o que há de vir. E vamos aprender isso hoje através do livro, através da palavra de Deus em Josué. Mas vamos recapitular o que nós vimos até hoje aqui no livro de Josué. No primeiro capítulo do livro, narra o chamado ou chamamento de Josué. Após a morte de Moisés, Josué recebeu a missão de conduzir o povo de Deus para conquistarem a terra de Canaã. A ordem do Senhor a Josué foi uma ordem simples de ser entendida. É levanta e passa. Simples de se entender, mas dificílimo de compreender toda a extensão dessa ordem. Era fácil entender o que o Senhor queria, difícil era compreender como isso aconteceria. Naquele mesmo episódio, quando o Senhor chamou Josué, o Senhor disse o seguinte, ser forte e muito corajoso. E nós aprendemos que essa força e essa coragem exigida por Deus não era simplesmente para encarar os desafios que viria, mas era principalmente para se manterem fiéis à palavra de Deus e aos mandamentos do Senhor. O Senhor estava dizendo a Josué que seria necessário muita força e muita coragem para se manterem fiéis aos mandamentos, à palavra de Deus, quando entrassem na terra prometida. Isso tudo vimos no capítulo 1. No capítulo 2, passamos pela história de Raabe, a prostituta de Jericó, que acolheu e defendeu e deu guarida aos homens de Josué que foram espiar a cidade. Nós vimos como que Raabe, em sua imoralidade, vivendo na mais completa imoralidade, se converteu ao ouvir dizer o que o Senhor estava fazendo na vida do povo de Israel. A confissão de fé de Raabe é algo de nos fazer cair o queixo. Raabe chega para os espias de Josué e diz o seguinte: bem sei que o Deus de Israel é Deus acima dos céus e embaixo na terra. Ela entendia, mesmo em sua imoralidade, em sua prostituição, ela já começava a entender que o Deus de Israel não era igual aos deuses dos cananeus. O Deus de Israel era o Deus de verdade. E nós vimos no capítulo 2 o que a graça de Deus é capaz de fazer com o mais miserável dos pecadores. Raabe saiu de prostituta em Jericó e tornou-se uma filha de Abraão, casou-se com um israelita, foi tataravó de Davi e entrou na linhagem de Jesus, na genealogia de Jesus. Ou seja, na genealogia de Jesus é uma mulher que foi resgatada da prostituição. Só quem faz isso é a graça de Deus. No capítulo 3, que vimos semana passada, nós encontramos o Senhor demonstrando todo o seu poder na travessia do Rio Jordão. Nós vimos semana passada que, na verdade, quem atravessou o Rio Jordão não foi Israel. Quem atravessou o Rio Jordão não foram os sacerdotes. Quem atravessou o Rio Jordão foi a glória de Deus. A arca do Senhor seguia na frente e aprendemos que a arca do Senhor era a presença de Deus aqui na terra. Então, quando a arca do Senhor atravessou o rio secou. Quem atravessou o rio foi o Senhor. O povo só o seguiu.
Aprendemos como é importante nós olharmos e compreendermos a vontade do Senhor e só entrarmos onde o Senhor entra, só passarmos por onde o Senhor passa, só vivermos onde o Senhor está. O mais importante na vida do povo de Deus é a presença do Senhor. Se o Senhor está, nós estaremos também. Quando o Senhor fez aquele milagre absurdo na vista de todos os homens, porque preste atenção, Jericó estava de frente ao Rio Jordão. Pelo menos todos os habitantes de Jericó viram o que estava acontecendo quando o Senhor abriu as águas do Rio Jordão. Mas nós iremos ver que outros reis cananeus também presenciaram, foram testemunhas oculares da história. E Raabe já tinha avisado que todos os reis cananeus estavam atemorizados. O verbo que a Bíblia utiliza é desmaiados. Todos estavam desmaiados de medo, somente em ouvir dizer tudo que o Senhor fazia no deserto com a nação de Israel. Mas quando eles viram com próprios olhos o que o Senhor fizera na travessia do Jordão, foi de morrer de medo. Ficaram apavorados, mas não se converteram. Ser testemunha ocular de milagres não é suficiente para converter coração de ninguém. Milagre não converte ninguém. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus e somente por ouvir a palavra de Deus. Ninguém se converteu. No primeiro versículo do texto que nós lemos hoje, do capítulo 5, diz qual foi a consequência da travessia do Jordão. Olha o que diz o versículo 1. Do capítulo 5, sucedeu que ouvindo todos os reis dos amorreus, que habitavam deste lado do Jordão, ao ocidente, e todos os reis dos cananeus, que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, de diante dos filhos de Israel, até que passamos, olha só, desmaiou-se-lhes o coração, e não houve mais alento neles, por causa dos filhos de Israel. Eles olharam assim e falaram: estamos perdidos. O Senhor dos exércitos está vindo contra nós. E a Bíblia diz o seguinte: se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Mas e se Deus for contra nós, quem será por nós? Então o texto que lemos hoje já aconteceu do lado de cá do Jordão. Ou seja, estava na hora de começar as batalhas da conquista da terra. O primeiro grande desafio seria a impenetrável cidade de Jericó. Seria muito difícil tomar em Jericó. Semana que vem falaremos mais sobre Jericó. Mas o problema maior é que não havia somente Jericó para ser tomada. Depois de Jericó, Israel deveria enfrentar os povos da cidade de Ai, de Jerusalém, de Hebron, Jarmute, Lax, Betel, Megido, Quedes e outras cidades. Em algumas cidades foram mais de uma batalha. Em algumas cidades eles guerrearam contra mais de um rei. Então, quando finalizou esse período de guerras, de batalhas, da conquista, Israel tinha vencido 30 reis amorreus, sob o comando de Josué. Então eles sabiam que Jericó era apenas o primeiro desafio. Era o primeiro grande desafio. Mas uma vez vencida Jericó, havia mais 29 reis pela frente que deveriam ser vencidos até toda a terra ser tomada, como o Senhor prometera a Abraão, Isaque e Jacó. O texto que lemos hoje não narra o início das batalhas. O texto que lemos hoje narra somente a preparação antes do povo ir para a guerra. Eles se prepararam, isso porque ir para a guerra sem o devido preparo pode ser fatal. Pode ser fatal. É possível que nós cheguemos à conclusão hoje de que nós não estamos nos preparando da forma devida, da forma correta, antes de guerrear nossas batalhas. Vamos aprender como foi que Israel se preparou e imitar Israel também nesse ponto. Amém? Vamos à exposição? A partir do versículo 2, diz assim: naquele tempo, disse o Senhor a Josué: faze facas de pederneira e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel.
A primeira ação de Josué, por ordem de Deus, na terra prometida, foi circuncidar todos os homens. Todos os homens. A circuncisão, irmãos, foi instituída por Deus em Gênesis capítulo 17. A circuncisão era uma marca na carne de cada homem, filho de Abraão, que servia como sinal de aliança e de consagração. Então, em primeiro lugar, ela era o sinal de que aquele povo tinha uma aliança com Deus. Ao lembrarem da marca que tinham no corpo, eles lembravam também dos termos da aliança, das obrigações decorrentes da aliança e também das promessas ligadas à aliança. A circuncisão servia para isso. Mas, por outro lado, a circuncisão era uma marca também de consagração ao Senhor, de separação para Deus. A marca era feita justamente no órgão reprodutor masculino para que servisse como sinal de que todos que nascessem daquela família já nasceriam consagrados ao Senhor. Então, começando por Abraão, que foi o primeiro a ser circuncidado. Começando por Abraão, depois seus filhos, depois os filhos dos seus filhos, e todos os descendentes foram consagrados ao Senhor através de uma marca no corpo de cada homem. Uma nação inteira nasceu consagrada ao Senhor através dessa marca. Então, o que a circuncisão significa? Em primeiro lugar, a aliança com Deus, de que aquele povo está aliançado com o Senhor. Mas, em segundo lugar, a circuncisão significava que aquele povo estava consagrado ao Senhor. Era um ritual doloroso, pois havia também um aspecto sacrificial nesse ritual. O grande problema é que não havia um método indolor para circuncidar os homens. O Senhor mandou que Josué, preste atenção, fizesse facas de pederneiras, o que literalmente significa facas de pedra. Então todos os homens de Israel tiveram o seu prepúcio cortado com uma pedra afiada. Dolorido, porque tem esse aspecto sacrificial também. O interessante é que essa ordem do Senhor foi recebida sem questionamento. Josué e todo o povo obedeceram o Senhor, versículo 3. Então Josué fez para si facas de pederneira e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Aralote. Mais uma vez encontramos aqui um exemplo de obediência ao Senhor, mesmo quando aparentemente não fazia sentido nenhum, pelo menos aos olhos humanos. E por que eu digo isso? Digo isso porque Israel estava às portas de suas maiores e mais importantes batalhas. Israel estava a ponto de iniciar as maiores e mais importantes batalhas de sua história. Os homens de Israel, naquele momento, deveriam estarem passando por um treinamento intenso de tática de guerra. Naquela hora, os homens de Israel deveriam estar treinando de forma intensiva, preparando-se para a guerra, afiando suas armas, fabricando suas armas. Mas no lugar disso, eles estavam sendo consagrados ao Senhor. Eles estavam passando por um processo que os deixaria vulneráveis, pelo menos por alguns dias. Pelo menos por alguns dias. Contudo, não há o menor sinal na Bíblia que eles sequer pensaram em não obedecer a Deus. Mesmo humanamente não fazendo sentido. Mesmo humanamente aquilo não fazendo muito sentido, eles simplesmente obedeceram. Uma pergunta que surge aqui é o seguinte: por que o Senhor exigiu uma circuncisão coletiva justamente naquele momento da história? Rapaz, poderia ter circuncidado antes de atravessar o Jordão. Nós já falamos aqui que Josué sabia que uma vez atravessado o Jordão, o que viria pela frente era só batalhas e guerras. Mas o próprio texto explica no versículo 4. Olha o versículo 4. Foi esta a razão porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens,
Todos os homens de guerra eram já mortos no deserto pelo caminho, porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum deles que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, havia circuncidado. O texto explica, irmãos, que não houve a prática da circuncisão durante os 40 anos de peregrinação no deserto. Por 40 anos, nenhum homem passou por esse ritual. Os homens que saíram do Egito tinham no corpo a marca da aliança, porém todos eles morreram durante a peregrinação. Os homens que saíram do Egito foram impedidos de entrarem em Canaã por causa de desobediência. Então toda a geração que tinha sido consagrada ao Senhor antes de saírem do Egito morreu pelo deserto. Morreu pelo deserto. O versículo 6 diz assim: porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, os quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometera dar aos seus pais, terra que mana leite e mel. E nós conhecemos muito bem essa história de por causa da incredulidade, por causa da desobediência, aquela geração que saiu do Egito não entrou em Canaã. Em especial, os homens de guerra, os homens não entraram em Canaã. Uma geração inteira de homens que levavam o sinal da aliança com Deus morreu no deserto. E a nova geração de homens, homens que nasceram no deserto, ainda não tinham essa marca em seu corpo, por isso deveriam passar naquele momento pela circuncisão. O versículo 7 diz assim: porém, em seu lugar, ou seja, no lugar daqueles que morreram no deserto, porém em seu lugar, pôs a seus filhos, e este Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. Ou seja, um novo Israel nasceu durante a peregrinação. Essa é a grande verdade. O povo prometido a Abraão foi gerado em escravidão, mas foi renovado durante a peregrinação no deserto. Agora havia um novo Israel, mas que ainda não tinha em si a marca do pacto, a marca da aliança. A marca da aliança. Naquele momento eles estavam iniciando uma nova fase em sua história. Naquele momento estava finalizando definitivamente o período de peregrinação. A peregrinação estava oficialmente terminando e iniciaria agora uma nova vida, já na Terra Prometida, já na Terra Santa. Então, antes de iniciarem essa nova fase em sua história, eles tiveram que renovar o pacto que tinham com Deus, através da circuncisão de todos os homens. O texto continua dizendo que, tendo sido circuncidada toda a nação, fala nação, mas nós bem compreendemos que foram os homens somente, ficaram no seu lugar no arraial até que sararam, aqui no versículo 8. Não sabemos, irmãos, quanto tempo levou até que todos sarassem, não sabemos. Pode ter levado de 1 a 2 semanas de dores, de gemidos, no deserto ainda. O que podemos ter certeza é que foram dias em que Israel estava completamente vulnerável. Israel já estava no território inimigo, eles já estavam em Canaã. Jericó estava a 3 quilômetros apenas do acampamento de Israel. Os reis dos amorreus, dos outros povos de Canaã, viram o momento que Israel atravessou o Rio Jordão. Então eles estavam à espreita, observando tudo o que acontecia no acampamento de Israel. E o que eles viram foram homens sendo circuncidados e entrando em um período de espera, de aguardando serem sarados da circuncisão. Enquanto isso, o povo estava completamente vulnerável. Se os reis cananeus quisessem lutar contra Israel, aquele seria o momento. Aquele seria o momento.
O que nós aprendemos com isso é que, para obedecer ao Senhor, eles colocaram a própria vida em risco. Em risco. Se fosse nós lá no acampamento de Israel, fala, poxa Deus, não podia ter circuncidado a gente do lado de lá do rio, longe da vista desse povo aqui? A gente não pode fazer isso depois que conquistar toda a terra? Mas espera aí, a gente vai pegar todos os homens, do mais velho ao recém-nascido, todos os homens de Israel, e vamos circuncidá-los justamente agora. Vão ficar prostrados aqui 2 semanas esperando sarar dessa ferida. Enquanto isso, Israel fica desprotegido. Enquanto isso, Israel fica vulnerável. Precisaria muita força, como foi dito a Josué no capítulo 1, muita força e muita coragem para obedecer ao Senhor. E eles tiveram força e coragem. Eles lembraram de que quem os guarda, quem os protege, não eram os homens de Israel, era o Senhor. A seguir, irmãos, o texto nos explica a importância daquele momento. Olha o versículo 9. Disse mais o Senhor a Josué: hoje removi de vós o opróbrio, a vergonha, do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Preste atenção. O próprio Senhor explica que a renovação da aliança feita através da circuncisão de todos os homens era o sinal de que o Senhor estava completando ali, em Gilgal, a obra iniciada há 40 anos no Egito. Havia uma lenda, havia uma fake news rolando lá naqueles dias, de que o Senhor tinha tirado o povo do Egito para matá-los no deserto. Dentre os próprios israelitas havia entre alguns, essa mentalidade de que o Senhor os tirara do Egito para matá-los no deserto. Sempre que eles se viam em alguma situação difícil, eles perguntavam isso ao Senhor. Deus, não tinha carne lá no Egito para a gente não tinha como, ou seja, não tinha sepultura no Egito para a gente não. Nos trouxe aqui para nos matar aqui no deserto. Havia essa mentalidade entre alguns israelitas, mas entre os povos pagãos, e lá no Egito também, havia a mentalidade, havia a ideia de que aquele povo jamais atravessaria o deserto e chegaria na terra prometida. Jamais, jamais. Mas em Êxodo capítulo 3, versículo 8, quando o Senhor se revelou a Moisés, ordenando que ele voltasse ao Egito para libertar o povo, o Senhor não prometeu apenas que os livraria da escravidão. O Senhor prometeu que completaria a obra, os livraria da escravidão e os levaria em segurança até a terra que prometeu a Abraão, Isaque e Jacó. Então essa aliança feita por Deus, através da circuncisão já na terra de Canaã, já na terra prometida, era o Senhor, era para que ficasse marcado na mente, no coração de todos os homens de Israel, mas também para que servisse de testemunho a todas as nações e de testemunho também para todos nós nos dias de hoje, é que o Senhor não falha em sua palavra. O Senhor não cumpre parcialmente aquilo que Ele disse. Se o Senhor prometeu, Ele não vai mudar de ideia ao longo do caminho, ainda que o homem seja infiel. Ainda que o homem seja infiel. Ou seja, mesmo considerando todos os episódios de falta de fé, todos os episódios de incredulidade, mesmo considerando que houve episódios de rebelião ao longo da peregrinação, mesmo considerando que no meio da peregrinação eles criaram e montaram, esculpiram para si um bezerro de ouro e idolatraram esse bezerro, mesmo considerando todos esses episódios de pecado do povo de Israel, o Senhor cumpre com sua palavra. Ele falou: vou levar esse povo, apesar deles, eu vou cumprir com a minha palavra. Apesar deles, eu digo aqui sempre que posso, o Senhor não é fiel a nós. A Bíblia não diz que Ele é fiel a mim, a Bíblia diz que Ele é fiel a Ele.
Ele prometeu que estaria conosco e Ele cumpre a sua palavra. Ele é fiel a si mesmo. O que mantém a palavra do Senhor, o que nos faz ter certeza de que o Senhor cumprirá com todas as suas promessas, não é porque Ele é fiel a mim, Ele não deve fidelidade nenhuma a mim, mas Ele é fiel à palavra que Ele empenhou. É isso que a Bíblia nos ensina. E aqui não era diferente. Aí o Senhor diz o seguinte: agora eu removi de vocês a vergonha do Egito, agora. Alguém poderia achar que a vergonha do Egito tinha sido removida quando eles saíram do Egito, há 40 anos atrás. Mas houve um processo longo, duradouro, dolorido. Muitos morreram no processo para que chegasse a esse ponto e o Senhor falasse assim: agora sim, a obra está completa. Eu prometi a Moisés que traria vocês até essa terra e eu trouxe vocês até essa terra. Eu prometi que vocês habitariam aqui, vocês irão habitar aqui. Para isso foi a circuncisão, uma renovação do pacto que o povo tinha com o Senhor. Mas houve outra cerimônia aqui em Gilgal. Além da circuncisão, houve também a celebração da Páscoa. Ó, versículo 10. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Ou seja, a Páscoa, irmãos, tinha sido instituída por Deus na última noite no Egito. A Páscoa é até então a principal e mais antiga festa dos judeus. Na Páscoa se celebra a forma poderosa como o Senhor os libertou da escravidão. Durante a ceia de Páscoa, preste atenção, durante a celebração da Páscoa era comum que os filhos, as crianças, chegassem para os pais e perguntassem: pai, por que estamos celebrando a Páscoa? E os pais deveriam responder: celebramos a Páscoa para nos lembrar que éramos escravos, mas o Senhor nos libertou. Essa geração de israelitas jamais tinha celebrado a Páscoa. Jamais se celebrou a Páscoa durante o deserto, até porque uma geração que não tinha passado pela circuncisão, quem não era circuncidado, não podia participar da Páscoa. Então no deserto, por 40 anos, eles não celebraram a Páscoa. Mas agora, com todos devidamente marcados com a marca da aliança, agora com todos tendo essa marca do pacto, o povo novamente tendo em si a marca do pacto com o Senhor, renovar o compromisso de aliança, renovar os seus compromissos para com Deus, passando então a viver uma nova vida em uma nova terra. Então eles celebraram a Páscoa do Senhor, marcando definitivamente o fim da peregrinação e o início da caminhada na terra prometida. Era uma mudança de chave, era uma mudança de história, era uma mudança de era, era uma mudança de fase que estava acontecendo. Prova disso? Prova de que a peregrinação tinha acabado? Está no versículo 11 e 12. Olha o que diz o versículo 11. Depois da Páscoa, né? Comeram do fruto da terra no dia seguinte à Páscoa. Pães asmos e cereais tostados comeram nesse mesmo dia. Sabe qual foi a última vez que eles comeram pães asmos? No Egito. Sabe qual foi a última vez que eles comeram cereais tostados? No Egito. Sabe qual foi a última vez que eles comeram frutas? No Egito. Não havia esse alimento durante a peregrinação. Mas durante a caminhada pelo deserto, o Senhor não permitiu que o povo morresse de fome. Por 40 anos, irmãos, todos os dias caía do céu um tipo de alimento que a Bíblia chama de maná ou de pão dos anjos. Foi esse alimento celestial que sustentou Israel por 40 anos, mas agora, já na terra prometida, uma terra que o próprio Deus disse que mana leite e mel, o povo, enfim, pôde plantar e colher o próprio alimento e comer do fruto da terra. Pela primeira vez na história daquela geração,
Uma geração que só conhecia o deserto, não conhecia o que era um terreno frutífero, não conhecia uma árvore frutífera, nunca viu isso na vida. Agora estavam colhendo de algo que possivelmente já tinha sido plantado, já estava lá, mas ainda assim eles podiam também plantar e colher e se alimentar definitivamente da forma que todos nós podemos fazer hoje. Mas preste atenção, depois que eles começaram a comer do fruto da terra, olha o que aconteceu no versículo 12. No dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná. E não tiveram mais os filhos de Israel, mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. O fim do maná era o sinal último de Deus, de que a peregrinação acabou aqui. Vejam como a obra de Deus é perfeita. Os caminhos de Deus são perfeitos. O maná não deixou de cair do céu nem um dia antes. E nem um dia depois. Quando o povo já podia plantar, colher e comer, o maná deixou de vir do céu. E assim termina o nosso texto. Vamos ficar somente até aqui. Vamos ter em nossa mente tudo o que aconteceu até aqui. A circuncisão, a Páscoa e o momento que o Senhor passa a abençoar o povo com fruto da terra. Irmãos, pelo que vimos no primeiro versículo desse capítulo, aquela era a ocasião ideal para Israel iniciar a expulsão dos povos daquela terra. Todos, a começar pelos reis, estavam aterrorizados com tudo que ouviam e que viam acontecer em Israel. Então é verdade que uma vez atravessado o Jordão, em tese não tinha mais nada o que esperar, não precisava esperar mais nada, poderiam atravessar o Jordão e iniciar as guerras. Lemos aqui o que está escrito no versículo 1 do capítulo 5, que os reis, todos os reis dos amorreus, estavam com o coração desmaiado, estavam já entregues, estavam dados por vencidos. Aquele, melhor dizendo, era o momento ideal para começar a luta. Se eles não quisessem começar a luta, naquele momento eles deveriam começar pelo menos os treinamentos para a batalha, não é verdade? Aquela era a hora de preparar os homens, de separar os fortes dos fracos, a hora de separar os homens dos meninos, como dizem. Aquela era a hora de afiar a espada, de preparar, fabricar armas. Aquela era a hora de Josué sentar com seus oficiais e definir estratégias. O primeiro desafio era Jericó, uma muralha intransponível aos olhos humanos. Então eles tinham muito com o que se preocupar. Então, de fato, aquele era o melhor momento ou para iniciar a guerra ou para se preparar militarmente para a guerra. Mas no lugar disso, o Senhor ordenou que Josué circuncidasse os homens e celebrassem a Páscoa. Que estranho isso para a gente. E esse é o ponto central desse texto. Essa é a principal lição do dia de hoje. O que aprendemos em primeiro lugar aqui, irmãos, é que antes de entrarmos em qualquer guerra, eu estou falando em qualquer guerra, antes de encararmos nossas grandes batalhas, antes de enfrentarmos nossos grandes desafios, precisamos verificar se estamos de fato aliançados com Deus e consagrados ao Senhor. Essa foi a preparação dos filhos de Israel. Eles não se prepararam militarmente, eles não se prepararam de forma bélica, de forma estratégica, não. A preparação dos filhos de Israel, antes de iniciar as guerras, foi uma grande consagração ao Senhor. Uma grande consagração. Se consagraram ao Senhor. Na vida do cristão, a consagração precede ou deve preceder a estratégia. A consagração precede o planejamento. É importante um planejamento, é importante definirmos estratégias de combate, porém, mais importante que
tudo isso é nos consagrarmos ao Senhor, é verificarmos se de fato estamos aliançados com Deus, é renovarmos nossa aliança e nosso compromisso com o Senhor. E acredito, irmãos, que é justamente essa nossa grande falha. Nos importamos em primeiro lugar com coisas que podem até ser importantes, mas negligenciamos a consagração e nossa aliança para com Deus. Negligenciamos. Quando falo de consagração, estou me referindo a uma vida doada, uma vida entregue, uma vida vivida na dependência de Deus. Isso é consagração. É separar-se para o Senhor, entregar-se a Ele, confessar nossa total dependência dEle, tudo isso em oração. Isso é consagração. Quem faz isso? Quem de nós, antes de entrar nas batalhas, vai verificar se está aliançado com Deus? Quem? Quem de nós, antes de enfrentar os grandes desafios, antes de sentarmos para fazer estratégias em nossa vida, vai verificar a aliança? Vai renovar a aliança com o Senhor? Vai rever os termos do pacto? Quem de nós? Quem de nós, antes de sentar para planejar o futuro, primeiro separa um período de consagração a Deus? Quem de nós? Quem de nós, antes de permitir que as dificuldades e os gigantes que nos enfrentam domine o nosso coração, antes disso tudo, nos colocamos de joelho em consagração ao Senhor? Quem de nós consegue fazer isso? Encontramos na história dos reis de Israel essa prática. Quando o povo de Deus tinha um rei piedoso e temente ao Senhor, sempre realizavam uma consagração antes das grandes batalhas. Normalmente o profeta ia para o campo de batalha, os sacerdotes conduziam a arca da aliança e ofereciam uma oferta ao Senhor lá no campo de batalha antes de começar a luta. Os reis fiéis e os profetas fiéis sabiam que mais importante que as armas de guerra, mais importante do que as estratégias de batalha, era garantir que Deus estava com eles. As armas podem falhar, e elas falham. As estratégias podem falhar, e elas falham, mas Deus não falha. Deus não falha. Salmo 127 é um sábio conselho do rei Salomão, perito em estratégias e em batalhas. Ele diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Em vão, em vão, em vão, em vão. É possível que alguns de nós estejam edificando em vão. É possível que alguns de nós estejam vigiando em vão. Em vão. Mas preste atenção. Consagrar-se antes das batalhas não é um ritual místico de fazer uma oraçãozinha decorada ou de fazer o sinal da cruz igual o jogador de futebol faz antes de entrar em campo, não é assim? Não é isso não. Não é nada disso. Consagração é um ato sério, é um ato consciente, genuíno, de entrega a Deus, em santa submissão, em uma oração sincera e fervorosa. E isso é consagração. Isso é consagração. É separar-se para o Senhor. É relembrar dos termos da aliança, dos mandamentos do Senhor. É verificar onde tem falhado, em que tem pecado. É consultar o próprio coração, arrepender-se diante de Deus e clamar ao Senhor por uma reconstrução espiritual.
é confessar ao Senhor que se Ele não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. É confessar ao Senhor nossa total e completa incapacidade de garantir nossas vitórias e nossa total e completa dependência da atuação poderosa de Deus em nossa vida. E isso é consagração. Eu não estou falando de rituais, irmãos. Eu não estou falando de 7 sexta-feira, de 7 correntes, de 7... Não estou falando de nada disso. Eu estou falando de uma oração sincera, de entrega a Deus. Confessando ao Senhor de que os problemas, as lutas, as batalhas são infinitamente maiores que você. Que os desafios são gigantes diante de nossa força. E que nós dependemos do Senhor, que se o Senhor não lutar as nossas guerras, nós já somos vencidos, já estamos vencidos. O texto de hoje ainda diz que eles celebraram a Páscoa. A Páscoa ainda tem um aspecto de alimento para o povo de Deus. A ceia da Páscoa era um alimento para o corpo e para o espírito. Um alimento espiritual que daria força e vigor necessário para as grandes batalhas que viriam pela frente. Ou seja, antes de seguirem para a guerra, eles alimentaram o quê? Eles alimentaram o espírito. Eles comeram o pão e beberam o cálice, que hoje, para nós, é representado no ritual da ceia, no culto da ceia. Quando nós celebramos a ceia do Senhor, é justamente isso que nós fazemos. Nós estamos alimentando o nosso espírito. Por isso que é fundamental que cristãos, servos de Jesus, discípulos de Jesus, não se ausentem da ceia do Senhor. É na ceia do Senhor nós não cremos que os elementos se transformam em alguma coisa, não cremos de nada disso, mas nós acreditamos que a igreja reunida ao redor da mesa do Cordeiro, os membros da igreja têm seu espírito alimentado, é um meio de graça pelo qual o Senhor nos alimenta. Isso a Bíblia nos garante que acontece isso. Prova é que aqueles que participam de forma indevida, apóstolo Paulo falou que são doentes e dormem. São doentes. Aqueles que participam de forma inconveniente, de forma indevida. Então aqueles que participam da forma correta, entendendo o que está fazendo, estão alimentando o seu espírito. A ceia não é apenas uma lembrança de algo que aconteceu há 2000 anos atrás. A ceia é um meio de graça. Como a Páscoa é um meio de graça, um meio pelo qual o Senhor nos alimenta, um meio pelo qual nós somos revigorados pelo Senhor. Resumindo então, como que os israelitas se prepararam para a guerra, consagrando-se ao Senhor e renovando a aliança. Só isso. Só isso. Só isso. Só isso. Não teve um momento de alistamento, não teve um momento de planejamento estratégico operacional, não teve nada disso. Teve consagração ao Senhor e a renovação da aliança. E aqui eu quero entrar nas aplicações do texto de hoje. Como igreja, temos certeza que teremos milhares de lutas pela frente. Já enfrentamos grandes desafios esse ano, mas nós não nos iludimos. Grandes batalhas ainda nos esperam. Mas olhem bem, individualmente, cada um de nós também terá grandes batalhas pela frente ao longo desse ano. Eu já disse isso no início. Não sei quantas, não sei quando, mas é certo que terão. Não temos noção de como será a nossa semana. Nenhum de nós pode garantir que amanhã vai acordar debaixo de paz. Nenhum de nós. Nenhum de nós. Ou seja como igreja, ou seja individualmente, todos nós teremos lutas imensas pela frente. Então, seja como for, nós precisamos lembrar ou tirar algumas lições do texto de hoje. A primeira é a seguinte: o que vai definir nosso futuro é se estamos aliançados ou não com Deus.
O que vai definir o nosso futuro é se estamos aliançados ou não com o povo de Deus. Isso é importante. A igreja não é apenas uma fraternidade de amigos, irmãos. Não é. A igreja não é uma reunião de pessoas com as mesmas afinidades. A igreja local é uma parte do corpo de Cristo. Então, ou estamos ligados ao corpo de Cristo, ou não pertencemos ao corpo de Cristo. A pandemia revelou que grande parte da igreja evangélica tem uma ideia antibíblica a respeito de igreja. Isso é muito triste. Muitos entendem a igreja somente como um ajuntamento de amigos ou como um clube social em que nós podemos fazer dela e nela o que quisermos. Mas eles estão enganados. Igreja não é isso. Igreja não é isso. A igreja é o exército de Deus, segundo a Bíblia, em que nós temos o privilégio de sermos soldados a serviço do grande capitão. A igreja é a família de Deus, segundo a Bíblia, em que todos nós somos igualmente filhos de Deus e Jesus é o nosso irmão mais velho. A igreja é a Assembleia dos Santos, segundo a Bíblia, que vivem, homens e mulheres que vivem somente para servir ao Senhor. Então precisamos ter um conceito mais elevado sobre a igreja para não tratarmos igreja como qualquer coisa. A maioria dos cristãos evangélicos aqui do Brasil tratam as igrejas como fast food, em que você vai para saciar algum desejo momentâneo, depois você dá as costas e esquece que aquele lugar existe, até você desejar saciar um outro desejo. Faz-se da igreja um supermercado, faz-se da igreja uma prateleira de supermercado, onde vai apenas para tirar os produtos de sua necessidade. E depois dão as costas a esse lugar e ignoram esse lugar durante toda a semana ou durante todo um mês e só voltam aqui de novo quando tiverem outras necessidades grandes. A igreja não é o fast food, a igreja não é o supermercado, a igreja não é um shopping, a igreja não é nada disso. A igreja é o corpo de Cristo, é a família de Deus, é o exército do Senhor. Isso é igreja. Igreja não é somente uma fraternidade. Igreja não é somente uma fraternidade. Durante a pandemia, principalmente o momento em que as igrejas estavam fechadas, o que mais se ouvia dizer era que os irmãos estavam com saudade de abraçar uns aos outros, como se nós fôssemos somente um ajuntamento de amigos. Ardia no nosso coração, era o desejo de retornar à santa congregação e junto com a nossa igreja louvar ao Senhor. Isso que deve arder no coração, que deveria ter ardido no coração de um cristão, e não a vontade de matar a saudade dos irmãos, como se fôssemos somente uma fraternidade, uma facção criminosa, uma fraternidade. Igreja não é isso. Eu me lembro quando conseguimos cultuar o Senhor pela primeira vez depois das restrições do início da pandemia. Foi um culto de ceia, lá na Betel. A gente saiu de manhã, a gente estava feliz da vida, porque ia rever os irmãos. Não. Honestamente, nós nos víamos. Quase ninguém ficou sem se ver. Mas porque a igreja de novo ia se reunir. E a igreja, uma vez reunida, ia celebrar o Senhor da forma que Ele ordena desde o início do seu povo. É o culto congregacional. É a adoração corporativa, em que cada membro do corpo exerce uma atividade e todos os membros do corpo adoram ao Senhor no mesmo momento. Essa é a singularidade do culto e essa é a singularidade da igreja. Então assumamos um compromisso pactual com a igreja do Senhor antes de enfrentarmos nossas grandes guerras. Aqui entre nós estamos em processo de filiação de uma igreja, estamos em processo de definição de membresia, e vai chegar um momento que nós iremos ter que decidir se somos de fato membros desse corpo ou não. E aqueles que optarem ser membros desse corpo irão assinar o que nós chamamos de Pacto Batista. Isso é coisa dos mais antigos.
Manu, que é rata de igreja batista, vai entender. Conhece o que é o Pacto Batista, né, Manu? No Pacto Batista, antigamente vinha no verso de todo certificado de batismo. E vou providenciar para que o nosso seja assim. O Pacto Batista, que dentre outras coisas, nós nos aliançamos com nossos irmãos e nos comprometemos a cuidar um dos outros e permitir que nossa vida seja cuidada também pelos nossos irmãos. Entre os irmãos na fé não tem essa história de que a vida é minha, eu faço dela o que quiser, quem sabe de mim é mim. Não existe isso. Então, antes de encararmos nossas guerras, verifiquemos se de fato estamos aliançados com Deus e temos um pacto com nossos irmãos. Foi isso que Israel fez. Em segundo lugar, lembremos-nos que nossas lutas não são carnais. Nossas batalhas não são carnais. Parecem que são, mas elas não são. Foi o apóstolo Paulo quem escreveu aos Efésios 2, 6, 12, o seguinte, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Essa é a verdadeira luta. Por isso que Israel, quando se viu diante dos seus inimigos, ao invés de procurar por armas de batalhas, eles foram se consagrar ao Senhor, porque a luta não era carnal, os inimigos não eram carnais. Aos Coríntios, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4, Paulo disse o seguinte, as armas de nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir as fortalezas. Não era isso que estava acontecendo na Campina do Jordão? Eles estavam diante a maior fortaleza da região de Canaã, que era Jericó. Mas as armas que eles tinham era a oração, era a fé no Senhor Jesus Cristo. Essas sim são poderosas para destruir as fortalezas. Isso significa que consagração é fundamental antes de qualquer batalha dessa vida. Vai fazer uma entrevista de emprego? Consagre-se ao Senhor. Vai prestar um concurso público? Consagre-se ao Senhor. Vai iniciar um relacionamento? Consagre-se ao Senhor. Vai encarar uma semana dura de trabalho? Consagre-se ao Senhor. Vai constituir família? Consagre-se ao Senhor. Vai resolver um problema lá entre vizinhos? Consagre-se ao Senhor. Vai começar uma obra lá na tua casa? Consagre-se ao Senhor. Consagre-se ao Senhor. Sempre, antes de fazer qualquer coisa em sua vida, consagre-se ao Senhor. E por fim, para terminar, mais importante que nossas estratégias é termos certeza de que Deus está conosco. Faça suas programações, irmãos. Organize sua vida, estabeleça uma agenda e programe o seu ano. Faça planos para a sua família, pense nos futuros de seus filhos, faça uma poupança para eventualidade, invista em um plano de aposentadoria, mas sobretudo e em primeiro lugar, se consagre ao Senhor. Entregue sua vida a Deus. Entregue sua vida completamente a Deus. Abandone definitivamente as paixões carnais que te afastam do Senhor e se consagre a Ele e viva completamente para o nosso Deus. Amém? Feche seus olhos. Curve sua cabeça. Pessoal do louvor, por favor. Pai querido, nós chegamos em Tua presença mais uma vez em oração agora, envergonhados. Envergonhados, Pai, porque nós nos lembramos de tudo antes de encararmos nossos grandes desafios, menos da consagração. Nos lembramos das grandes estratégias, dos grandes planejamentos. Nos sentimos até iluminados, Pai, por termos a perspicácia, a inteligência para o combate. E nos esquecemos, Senhor, de nos consagrarmos a Ti. Bem sabemos que hoje nós não levamos mais no corpo a marca da aliança. Nós não somos mais circuncidados fisicamente ou na carne, como Paulo dizia, mas nós desejamos sair daqui hoje com nossos corações circuncidados. Desejamos sair daqui nessa manhã tendo em nossos corações a marca da aliança.
desejamos renovar nossa aliança contigo e renovar nossa aliança com a igreja local aqui nesse lugar. Desejamos, Pai, renovar nosso pacto com nossos irmãos, firmar um pacto com nossos irmãos, de modo que nós possamos depois enfrentar nossos grandes desafios, sabendo que somos aliançados com Deus e também com a sua igreja aqui nesse lugar. Desejamos nos consagrar ao Senhor, consagrar tudo que nós temos a Ti, ó Pai. Que tudo que há em nossa vida, que tudo em nós, seja para o louvor do Teu santo nome. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não posso a face ver, na sua graça vou viver. Em cada crise sem falhar, sempre de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal. Ao vir cercar-me a tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que o seu clarim soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados